Língua, vídeo, uma porta aberta ao mundo. Olá, gente, tudo bem? Tomara que sim, gente. Bem-vindos ao nosso vídeo do nível C2, infinitivo pessoal versus infinitivo impessoal. Vídeo número 3, tá bom? Nesse vídeo, vamos nos ocupar sobre os infinitivos pessoais. Tudo bom? Vamos ver quando usá-lo, como devemos usá-lo na hora de falarmos e de escrevermos melhor. Vamos lá então. Quando se diz que o verbo está no infinitivo pessoal, isso significa que ele atribui um agente ao processo verbal, flexionando-se. Quando se diz que um verbo está no infinitivo personal, significa que ele atribui um agente ao processo verbal, flexionando-se. Muito bem, atenção. Isto é que atribui a uma pessoa específica a ação do verbo. Atenção, atribuir um agente ao processo verbal significa que atribui a uma pessoa específica a ação do verbo. Isso é que significa essa frase aí, atribui um agente. Tudo bem? Especificamos para que fique muito mais claro a definição de infinitivo pessoal. Agora sim, então, vamos lá. Se tu não entregares o relatório, blá, 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 qualquer coisa aconteceria, tudo bem? Então, atenção, infinitivo pessoal é quando se diz que um verbo está no infinitivo impessoal. Isso significa que ele atribui um agente ao processo verbal, flexionando-se. Atenção, então, aí o verbo entregar deve ser flexionado. Por quê? Para poder atribuir um agente ao processo verbal, que é o verbo entregar. Aí então fica de ser impessoal para pessoal. Por quê? Porque está atribuindo a uma pessoa. Neste caso, essa pessoa é tu. Então, esse é a desinência para o pronome tu. Já sabemos que seria tu entregares. Sempre tu entregares. Se tu não entregares o relatório, blá, 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 qualquer coisa aconteceria. Então, aí com esse exemplo estamos observando a definição do infinitivo pessoal. Aí essa terminação é esse. O que está fazendo é atribuindo ao pronome tu o processo verbal. Tu entregares, ou tu não entregares, neste caso. Muito bem, aí está a definição de infinitivo pessoal. E por que se chama assim? Vimos com um exemplo. A diferença, então, do infinitivo impessoal, que já vimos, a diferença desse infinitivo impessoal, o infinitivo pessoal apresenta desinência enquanto a número e pessoa. Ou seja, enquanto a número, singular ou plural, e enquanto a pessoa, masculino ou feminino. Ou seja, que existe desinência que indica se estamos falando de uma pessoa em feminino ou em masculino, ou se estamos falando de pessoa ou pessoas, plural ou singular. Vejamos o que é isso. Aí temos a tabela de desinência do infinitivo pessoal. Tudo bem? Temos o pronome pessoal, que já conhecemos, e temos verbos da primeira, segunda e terceira conjugação. Verbo da primeira conjugação, falar. Verbos da segunda conjugação, vender. E verbos da terceira conjugação, partir. Vamos lá então, vamos ver qual é a desinência para os infinitivos pessoais. Primeiro, antes de completar a tabela, vamos dizer que não há desinências para a primeira e a terceira pessoa do singular. Qual é a primeira pessoa do singular? Eu. E a terceira pessoa do singular, você, ele e ela. Então, não tem desinência. Então, para eu, em infinitivo pessoal, seria eu falar, eu vender, eu partir. Você seria você falar, você vender, você partir. Ele falar, ele vender, ele partir. E ela falar, ela vender, ela partir. Muito bem? Já sabemos então a primeira dica antes de completar a tabela, né? De preencher a tabela. Sabemos que para a primeira pessoa, eu, e para a terceira pessoa do singular, que seria você, ele e ela, aí então não temos desinência. Tudo bem? Quer dizer que o verbo fica no infinitivo. Tudo bem, continuamos então com a tabela.
A tabela, então, segundo, as desinências são as mesmas para os verbos da primeira, segunda e terceira conjugação. Muito simples. Não importa se os verbos terminam em ar, ou ir. Já sabemos, então, que para as três terminações, a desinência vai ser igual. Vai ser igual. Tudo bem? Vamos, então, completar a tabela. Muito bem, então, começamos com a desinência para o pronome pessoal tu, segunda pessoa do singular, tu. E a desinência é esse, ou seja, que se transformaria esse verbo falar em falares. Observemos, então, que a desinência para a segunda pessoa do singular, que é tu, pronome tu, a desinência é esse. Ou seja, que temos o verbo falar, aqui, tu falar, e acrescentamos a desinência esse, então ficaria tu falares. Tu falares. E lembremos que as desinências ficam iguais para os verbos da primeira, segunda e terceira conjugação. Então, pode ser tu falares, pode ser tu venderes, trocamos esse aqui, esse falar por vender, tu venderes, ou pode ser partir, então vamos lá, partir, aqui está partir, tu partires, tudo bem? Ótimo, continuamos então. Observem que para nós seria a terminação MOS, mos. MOS, mos. Vamos então para vós, segunda pessoa do plural. Seria vós e terminação DES. Vós, DES. E vamos para a terceira pessoa do plural, ou seja, vocês, eles e elas. Vejamos qual é a terminação. A terminação para vocês, eles e elas, dos verbos da primeira, segunda e terceira conjugação, é simplesmente EM. EM. Tudo bem? Muito bem, já temos a tabela sabendo qual é a desinência para os pronomes. Tudo bem? Para os verbos da primeira, segunda e terceira conjugação. Já conhecemos a tabela. Agora o que resta, o que falta é conhecer quando usamos o infinitivo pessoal. Quando usamos o infinitivo pessoal. Vejamos. Primeiro, o infinitivo pessoal usamos-lo quando o sujeito da oração estiver claramente expresso. Atenção, claramente expresso. Convém vocês irem primeiro. Aí está então, les conviene a ustedes ir primeiro. Convém vocês irem primeiro. Que isso, sujeito da oração. Vocês, está nesse caso claramente expresso. Como está claramente expresso, então, temos que flexionar o verbo ir em infinitivo pessoal. E sabemos que para vocês a desinência é M. Então, convém vocês irem primeiro, seria o jeito certo, correto, de flexionar o verbo. Segundo, quando tiver sujeito diferente daquele da oração principal. Vamos ver. Quando há um sujeito diferente, quando tenha um sujeito diferente de aquel de la oración principal. Atención entonces. El hotel preparó todo para que los turistas se sintieran cómodos. Ficar à vontade significa estar cómodos, estar a sus amplias. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, tú llegas a algún lugar y te dicen, fique à vontade, es como quien dice, siéntase cómodo. ¿Bien? Esa es esa frase. Ficar à vontade. Então, observemos então em português como seria. O hotel preparou tudo para os turistas ficarem à vontade. Vamos ver então. Quando tiver sujeito diferente daquele da oração principal. Aí está o sujeito da oração principal, o hotel. O hotel preparou tudo. Aí está. E o sujeito da segunda oração, que seriam os turistas. Tudo bem? Os turistas ficarem à vontade. Aí está então. Quando tiver sujeito diferente da primeira oração, da segunda oração, aí usamos então o verbo em infinitivo pessoal. Observem que neste caso temos duas orações. O hotel preparou tudo e a segunda para os turistas ficarem à vontade. Mas o objeto da primeira oração, que é o hotel, é diferente ao sujeito da segunda oração, que são os turistas.
Por isso, então, o verbo ficar tem que ser flexionado. E como deve concordar com gênero e número, então, os turistas, masculino e número plural, turistas, então, flexionamos o verbo ficar para eles, e a terminação de eles é em, ficarem. Por isso que fica, para os turistas ficarem. Mucha atención, y esto lo quiero decir en español para que quede muy claro. Observen que en los ejemplos que estamos viendo, cuando se flexiona en el infinitivo personal, prácticamente si vamos a traducir del portugués para el español, palabra por palabra, no nos da. No podemos traducirlo. Volvamos a la oración anterior. En español sería, el hotel prepara todo para que los turistas se sintieran cómodos, ¿cierto? Se sintieran. Mire lo que yo tuve que hacer ahí en español para poder traducir ese ficaren, ¿sí? Y ese ficaren es para que se sintieran ellos, para que se sintieran los turistas cómodos. Entonces yo no puedo traducir esa oración palabra por palabra. Sin embargo, en el portugués, con el uso de este infinitivo personal que no lo tenemos en español, esta es la manera que nosotros debemos hablar. O hotel preparou tudo para os turistas ficarem à vontade. Então, a próxima regra fala que quando se quiserem determinar o sujeito, utilizado na terceira pessoa do plural, devemos usar infinitivo pessoal. Atenção ao exemplo. Faço isso para não me acharem a mim inútil. Então, hago isso para que não me achem a mim inútil. Seria, pues, a tradução em espanhol. Mas atenção o que acontece em português. Faço isso para não me acharem a mim inútil. Então aí esse a mim é um sujeito e não precisa estar nessa oração. Porque precisamente ao flexionar o verbo no infinitivo pessoal, acharem, não precisamos de esse sujeito que pode ser indeterminado. Tiremos esse sujeito daí. Então, faço isso para não me acharem inútil. Já sabemos que é não me acharem a mim. Então, se a mim sobra, estamos indeterminando o sujeito. E quando queremos indeterminar o sujeito, usamos o infinitivo pessoal em português. Tudo bom? Hago isso para que não me achem inútil. Em português, faço isso para não me acharem inútil. Quarta regra, quando apresentar reciprocidade ou reflexibilidade de ação. Quando acontecer isso, então, usamos o infinitivo pessoal. Quando se apresenta reciprocidade ou reflexibilidade de ação, utilizamos o infinitivo personal. Veamos o exemplo, vejamos o exemplo. Vi os alunos abraçarem-se alegremente. Tudo bem? Vi os alunos abraçarem-se alegremente. Atenção, então, esse abraçarem-se é um verbo que está dando a ideia de reciprocidade. Um aluno está abraçando a outro e outro está abraçando a outro reciprocamente. Aí temos reciprocidade. Nesse caso, então, usamos o infinitivo pessoal. Abraçarem. Por quê? Porque os alunos são eles. E para eles, a terminação é em. Abraçar, abraçarem. Então, vi os alunos abraçarem-se alegremente. Tudo bom? Muito bem, gente. Deu para entender direitinho, gente? Se deu para entender, então você já deve saber. Primeiro, a diferença entre infinitivo pessoal e infinitivo impessoal, que já vimos nos outros vídeos, tá bom? Você já deve saber. Segundo, já deve saber quando usamos o infinitivo impessoal e quando devemos usar o infinitivo pessoal. E deve saber também qual é a desinência, ou quais são as desinências dos infinitivos pessoais, para os pronomes da primeira, segunda e terceira pessoa, do singular ou do plural. Se você já sabe tudo isso, então, atingiu o objetivo. Gente, muita atenção. Esse infinitivo pessoal simplesmente não existe em espanhol. Assim que, se você precisa ver e rever este vídeo, fazer os exercícios, voltar a fazê-los, faça o que for preciso, tudo bom? Isto aqui tem que ficar muito claro mesmo. Muito obrigado por ver este vídeo, por assistir esse vídeo. Muito obrigado pela sua paciência e a gente se vê no próximo.
Língua vit, uma porta aberta ao mundo. Valeu, gente.